Bom, pessoal, retornamos mais uma vez, né? Agora nós vamos falar sobre métodos de depreciação. Nós falamos o que é depreciação, amortização e exaustão. Nós trabalhamos um método linear, tanto para depreciação, exaustão ou amortização. E agora nós vamos trabalhar o método soma de dígitos, crescente e decrescente. Tá? Bom, em termos práticos, a soma de dígitos, né, o método da soma de dígitos crescente, ele atribui o menor valor de depreciação ao início e um maior valor para o final dos anos de depreciação. O método de soma de dígitos decrescente, ele faz exatamente o contrário. Inicialmente, nos primeiros anos, ele atribui maior carga de depreciação e vai reduzindo nos últimos anos. Por que essa diferença? Para que, quando você, por exemplo, usar o dígito decrescente ou crescente, sempre vai usar o dígito decrescente, soma de dígito decrescente, quando alguém sofrer uma amortização, tiver um custo de manutenção maior no final do período. Então, tipo, quando você compra o veículo zero, ele é zero. Então, não tem a despesa, uma despesa inicial no primeiro ano. Né? Geralmente é aquela despesa básica. É o diesel, é a troca do óleo, a troca do filtro, né? Enfim, sempre essa descarbonizar os pistões, etc. Então, é um tipo de manutenção normal. Porém, quando o veículo vai ficando mais usado, vai tendo mais utilização, ele necessita de mais manutenção. Exemplo, troca de pneu, lonas de freio, ou pastilhas de freio, né? Os canos de refrigeração, os canos de combustível, né? Com o passar do tempo eles acabam rachando, aí faz necessário trocar. Os canos da parte hidráulica, né? Do radiador e tal, né? As borrachas, então ela acaba expandindo com calor e aí pode estragar ou perder até o motor por superaquecimento. Tá? Então, eu estou falando desses tipos de gasto de manutenção, tá? O que é gerado em função do uso, né? Troca de pneu, troca de pastilha, a troca das borrachas, né? Além da troca, óbvio, de óleo, combustível e hidráulico e etc. Tá? E a soma de dígito crescente é usada nos demais casos, naqueles casos em que não há necessidade, não tem uma particularidade do bem de ter muita despesa no final no final da sua vida útil. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. O método de cálculo da depreciação, método da soma de dígitos. Tá? Também já está disponibilizado lá no YouTube. Tá? Então, só para recapitular, né? Depreciação, amortização e exaustão, né? São os bens do ativo permanente, em função da sua utilização, sofrem reduções de suas vidas úteis e perda de valor. Quais são os itens que provocam a perda de valor e redução da vida útil? Pelo uso, pelo tempo e pela obsolescência. O reconhecimento desta perda de valor é feito através da depreciação, amortização ou exaustão. A depreciação é aplicável a itens do tangível, ativo não circulante. Geralmente são os ativos permanentes da empresa, né? Aquele que ela não tem a intenção de vender e é necessário para o uso normal dela.
A amortização é aplicada aos ativos intangíveis, não possuem existência física. E a exaustão diz relação aos recursos minerais extraídos pela empresa. Exemplo disso tem as minas de minério de ferro, carvão, etc. As pedreiras, os areal, as florestas e as reservas petrolíferas e minerais. Despesa ou custo da depreciação, amortização ou exaustão. Tudo é em função da sua vida útil, de bens adquiridos para realizarem suas atividades. Então, o que eu quero dizer aqui? A depreciação, amortização ou exaustão pode ser um custo e também pode ser uma despesa. Tudo depende onde ela é aplicada. Ok? Bom. O lançamento, vai repetir, né? Onde lê-se aqui encargos de depreciação, poderá ser custo de depreciação, despesa de depreciação. E a depreciação, amortização ou exaustão acumulada é uma conta redutora do ativo. O lançamento contábil vai ser sempre Caraguatatuba, tal. Os encargos pode ser tanto despesa quanto custo, a depreciação acumulada. O que a gente precisa saber? Definições necessárias para o cálculo. Primeiro, a gente precisa saber o valor da aquisição ou da produção do bem. Qual o valor que foi adquirido ou qual o valor total dessa produção. A sua vida útil. Vida útil para a empresa. Vai ter algum valor residual? Isso quer dizer o quê? Ao término da vida útil, o saldo da minha contabilidade vai estar zero, ou ao término de minha vida útil, eu vou ter algum valor desse bem que vai ficar lá, tipo, para não deixar zero, ou para não deixar 1 centavo. Geralmente, quando não se tem a definição do valor residual, nós convencionamos dentro da contabilidade deixar 1 centavo. E ao final do período, pode ser somado, pode ser acrescido, enfim. Outro, valor depreciável, é o valor que será idêntico ao valor da aquisição, sempre que não tiver o valor residual. Ou então ele vai ser o valor da aquisição menos o residual. Esse é o valor depreciável, qual é o montante que eu vou depreciar desse meu bem. A taxa de depreciação é o percentual que nós vamos aplicar. No caso, a gente está calculando ainda o percentual com base nos indicadores no método utilizado. Os encargos da depreciação é o resultado exatamente dessa multiplicação. Então, eu pego o valor do bem, o valor contábil do bem, vezes a taxa de depreciação. O resultado vai ser custo ou despesa. Depreciação acumulada é a soma de todas essas encargos de depreciação dos períodos. E o valor contábil é a diferença entre a aquisição e a depreciação acumulada. Aqui nós temos o seguinte, o valor contábil será sempre o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Isso quer dizer, se eu adquirir um bem, um automóvel por 100 mil, e já se passaram 3 anos, ou passou 1 ano, e como eu deprecio ele 20%, que em 5 anos eu zero esse bem,
Então, eu vou depreciar ele R$20.000 por ano. Então, qual é o valor contábil? 100 mil, valor da aquisição, menos 20 mil no primeiro ano, 40 mil no segundo, 50, 60, 40, 60, 80 e 100, finalizando os 5 anos. Então, o método do cálculo da soma de dígitos. Tá? Bom, o método da soma de dígito, decrescente e crescente, esse método consiste em somar os algarismos desde a unidade até o algarismo que representa o número de anos da vida útil. Então, eu vou pôr numa tabela lá. Qual é a vida útil? Por exemplo, aqui. A vida útil aqui é 5 anos. Então, eu vou colocar lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Beleza? Depois eu vou somando. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 3, mais 4, 10. Mais 5, 15. E como é que eu faço a conta? Né? Então, a partir do momento que eu achei o meu denominador aqui, vamos dizer, né? Que é o 15, eu vou achar o numerador, que é o ano que eu estou fazendo. Então, a cota de depreciação é obtida pela multiplicação de uma fração, a multiplicação de uma fração variável a cada período sobre o custo de aquisição do bem. O numerador da fração é o número de períodos que restam da vida útil do bem, no início do período de depreciação. E o denominador é a soma dos dígitos dos períodos de vida útil do bem. A taxa aplicada sobre o custo do bem é um número fracionário cujo numerador é o período de vida útil e o denominador é o número da vida útil. Né? Aqui eu estou fazendo. Bom, então vamos colocar um exemplo aqui. Considerando aquele mesmo veículo que nós fizemos de exemplo passado, 5 anos de vida útil, né? Então a gente vai somar do 1 ao 5, então deu 15, como eu já demonstrei anteriormente. Muito bem. Então 15 é esse denominador de cada cota. Então a cota vai ser 1 quinzeavos, 2 quinzeavos, 3 quinzeavos, 4 quinzeavos, 6 quinzeavos. Bom, como é que eu vou calcular isso, pessoal? Ó, não tem muito segredo, tá? É a multiplicação lá de fração, né? Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, o exemplo ali das cotas anuais pelo método crescente. Então, a fórmula de calcular, tanto faz o método, é o mesmo, tá? O que vai diferenciar é o método propriamente dito, entre decrescente e crescente. Crescente começa do ano 1 em diante. Decrescente já começa do final do início. Bom, nessa soma, vou calculando aqui as cotas anuais pelo método crescente. Tá? Então, eu somei lá de 1 a 5, deu 15. E aí, no primeiro ano, qual vai ser o meu numerador? 1. Por quê? Porque é o primeiro ano. Tá? Então, vai ser o quê? 1 sobre 15 de 10 mil. Por que 10 mil? É o valor do bem, né? Então, é o valor que eu vou depreciar total do bem. Então, nós temos lá o seguinte, 10 mil dividido por 15 vezes 1.
é igual a 666,67. No segundo ano, então isso deu quanto? Deu 660 mil. No primeiro ano, 600 mil, aí eu vou para o segundo, 2 sobre 15. Mesmo processo, 10 dividido por 15 vezes 2. Né? Então já deu 1.333. Ué, mas por que deu mais, né? Por que eu estou... como é um método crescente, ele não é fixo igual ao linear, né? O método linear, ele trabalha com um valor de depreciação praticamente fixa, né? Inalterado em função dos anos. Já esse daqui, não, ele vai alterando ano a ano. Terceiro ano, 3 sobre 15, então me dá R$2.000, então já aumentou. No quarto ano, é 4 sobre 15, então você divide o valor de aquisição dele, depreciável, divide por 15, multiplica por 4, depois multiplica por 5, e você atende a legislação aqui. Bom, como é que ficou aqui a minha depreciação acumulada? Então, 666,67 no primeiro ano, entrou mais 1.333,33, foi para 2.000 de depreciação, entrou mais 2.000 em outubro, foi para mais 2.000, foi para 4.000. Quarto ano, entrou ficou calculado em 2.600, com o que já estava acumulado 4.000, fomos, então, novo valor acumulado de depreciação, amortização ou exaustão, 6.666,67, e o quinto ano, onde a gente bateu o martelo, só deu 3.333, e acumulado, então, soma esses 3.333 ao acumulado anterior, que é 6.666, eu vou ter os 10.000, que foi o inicialmente calculado, né? Sobre a base de cálculo, né? É o valor, o valor de aquisição. E no de baixo, nós temos a mesma situação, porém com o método decrescente, quer dizer, de cima para baixo, né? Do maior para o menor. O crescente é do menor, do ano 1 até o ano 5. O decrescente já começa ano 5 até o ano 1. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Então, perceba que quando eu, no meu primeiro ano aqui, eu vou atribuir 5 sobre 15. No crescente é 1/5, 1/15. No decrescente é 5 sobre 15. E a forma de cálculo é a mesma. Valor de aquisição dividido por 15 vezes 5. Então, o que eu, no método anterior aqui, soma pelo método crescente, eu deduzi no final desse ano, eu faço essa dedução, né? Levando em consideração 5 quinzeavos. O próximo ano, o segundo ano, vai ser 4 quinzeavos, depois 3 quinzeavos, 2 quinzeavos, 1 quinzeavos. Então, percebam que houve um aumento no primeiro, aqui era 666,67, passou a 3.333,33. Aí, a soma de dígitos consiste em somar algarismo desde a unidade até a final. Então, essa depreciação, né, o método atribui maior custo com depreciação. No início, pois, com o passar dos anos, os custos de manutenção serão maiores. Então, essa aqui é aquela justificativa do porquê usar um método de soma de dígitos decrescente. Porque você vai compensar no futuro
um valor que você vai ter a maior de tributo. Então, aqui com um valor do bem agora, R$30.000, né? No anterior nós fizemos um valor de 100 mil, né? 10 mil, agora nós estamos falando do valor de 30 mil. Então, no primeiro ano, já vai ser tributado em 10 mil. No segundo ano, 8, 6, 4, 2 e aí encerra. Então, aqui eu também coloquei, uma título de curiosidade, né, o valor mensal. Lembrando, aqui em cima é taxa anual. Então, quando você faz das taxas 5 quinzeavos, 4 quinzeavos, 3 quinzeavos, 2 quinzeavos e 1 quinzeavos, quer dizer o quê? Esse numerador é o número de anos. Ano fechado, 12 meses, ok? Se for uma fração dele, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar esse valor por 12, depois fazer a devolução. Ok? Bom. Então, esse não é tão complicado, né? É até bem simples. Então, eu vou disponibilizar para vocês, vou parando a apresentação, vou disponibilizar para vocês esse vídeo, mais um exercício de fixação, e a gente vai retornando para a aula, né? Para nós fazermos a correção do exercício anterior, ok? Então, estou encerrando a gravação. Tenham todos uma ótima noite.